aprender um pouco mais sobre a nossa cidade de São Paulo, estado onde nós estamos morando, né? Vamos lá. Quem são as pessoas que ajudaram a construir a cidade de São Paulo, que conhecemos hoje? Trilha de conhecimento. São Paulo para todas e todos. A cidade de São Paulo comporta o mundo dentro dela. Mas como isso é possível? Para começar a nossa conversa, vamos ler sobre a história dos imigrantes apresentada no portal do turismo da cidade de São Paulo? São Paulo, assim como o Brasil, é marcada pela mistura de diferentes povos que somaram suas heranças para hoje formar a identidade do povo paulistano. Atualmente, são mais de 70 países que deixaram sua marca na arquitetura, culinária, esportes e muitos outros aspectos da cidade. A cultura foi marcada pela música erudita, com os alemães, que chegaram a São Paulo, mais especificamente a Santo Amaro, em 1827. A ópera e o canto lírico foram trazidos pelos italianos. Pode grifar, os alemães e os italianos vocês podem grifar aí embaixo. Que vieram para o Brasil na década de 1870, principalmente para o sul e sudeste do país. Ainda da Itália, pode grifar aí o nome da Itália, veio a influência das artes plásticas, com Alfredo Volpi e Victor Becher, que contribuíram para o movimento modernista. Essa mistura foi responsável por elevar São Paulo à categoria que está hoje, a de capital cultural da América Latina. No comércio, os alemães e franceses que tiveram o início de sua imigração na década de 1880 importavam tecidos e eram padeiros, confeiteiros e curtidores de couro. Os árabes que iniciaram sua imigração entre o fim do século XIX e o início do século XX, trabalhavam como mascates e vendiam chapéus, roupas, relógios, tecidos, joias e outros produtos nas regiões de comércio popular, como a 25 de março. Os árabes aí você pode grifar também, tá? Até hoje permanecem como comércios semelhantes pela região. Os japoneses, pode grifar aí os japoneses, que chegaram a São Paulo no início do século XX, começaram a trabalhar como barbeiros, sapateiros, lavadeiras, diaristas, além de fazerem produtos artesanais. Fixaram-se na região central dos bairros da Liberdade e Glicério. Hoje, São Paulo se tornou exemplo de hospitalidade para outras cidades brasileiras e de outras partes do mundo. Diferentes culturas, hábitos, religiões e tradições foram trazidos com os primeiros imigrantes e se incorporaram à vida do povo nascido aqui, que convive harmoniosamente com aqueles que escolheram São Paulo para chamar de lar. Vamos praticar? De acordo com o texto, pessoas de diferentes países do mundo imigraram para o Brasil e contribuíram para a expansão cultural da cidade de São Paulo. Anote abaixo os países de origem dos imigrantes que você conseguiu identificar no texto. São aqueles em que a gente foi lendo e foi grifando, tá? Daí vocês vão anotar ele aqui embaixo. Agora, vá até os anexos. Se você não tiver esses anexos aí no seu diário de aprendizagem, não tem problema. Os anexos, eles sempre ficam lá no final da apostila. Se você não tiver eles aí no finalzinho da sua apostila, não tem problema, tá bom? Agora vá até os anexos, recorte os mapas que representam os continentes e pinte os países que são citados no texto, que são esses que você colocou aí na letra A e que você listou. Pinte também o Brasil, que é o seu país, né? Vamos refletir sobre os países que você pintou e a representatividade em relação aos continentes que foram citados? B. Circule no mapa a seguir os continentes onde estão os países que você pintou no mapa mundi. Você conseguiu identificar o país que se refere à palavra árabe no texto? Se sim, explique como fez para identificar o conjunto de países que são denominados como países árabes. Além dos franceses, alemães, italianos, Europa e japoneses, Ásia, citados no texto,
muitos outros países compõem a diversidade étnica da cidade de São Paulo. A cultura árabe é formada por 19 países dos continentes asiático e africano. Dentre eles, destacamos a presença africana dos países como Egito, Marrocos, Argélia e da Ásia, a Síria, Líbano, Iraque e Kuwait. A cidade de São Paulo é conhecida por diversidade cultural e por seus bairros representativos de outras culturas. Diversos povos vivem na cidade de São Paulo, resultado não apenas dos processos imigratórios, no qual as pessoas de outros países vêm morar no Brasil, mas também por processos migratórios, que trazem para a cidade de São Paulo pessoas de diversas localidades do nosso país. C. Converse com as pessoas que moram com você e registre se há processo imigratório ou migratório para a cidade de São Paulo entre os parentes e amigos mais próximos. As marcas desse processo de imigração estão registradas na culinária, arquitetura e outras relações culturais com os diferentes povos. O bairro da Liberdade, por exemplo, tem uma forte marca da imigração asiática. A presença do design dos postes e a escolha das luminárias marcam essa regionalidade, além das escolhas dos letreiros por alguns comerciantes. Um fato histórico que devemos ressaltar é que o bairro da Liberdade também abrigou pessoas que foram escravizadas após a abolição e eles têm a sua marca na história da construção desse bairro. A América do Sul também está representada na cidade de São Paulo pelos movimentos imigratórios. A Feira Cantuta, que acontece na Praça Cantuta, no bairro de Paris, é uma mostra da culinária e artesanato da Bolívia e do Peru, apresentando riquezas em que seus países têm, né? São essas duas fotos aí que vocês estão vendo. Concluímos ao final dessa atividade que a população paulistana é composta por pessoas de diferentes países e de outras regiões do Brasil e abriga uma variedade imensa de saberes e pluralidades. Diante disso, encerramos a atividade refletindo sobre o acolhimento, empatia, respeito a todos os povos. Qualquer atitude que agrida verbalmente pessoas que não são da cidade é chamada atitude xenofóbica. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. Na Constituição do Brasil, de 1988, está assinalado no artigo 3º, inciso 4º, que são objetivos fundamentais do país. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras informações ou discriminação. D. Reflita sobre o que estudamos nessa atividade e deixe uma mensagem de acolhimento que você gostaria de receber se fosse morar em outro lugar. Então, aqui você vai fazer ou uma mensagem ou um desenho se você fosse para outro país. O que você gostaria de receber das pessoas de lá? Né? Com certeza, você gostaria de ser bem recebido, né? De ser respeitado pelas pessoas que lá moram. Então, você vai fazer desenho ou colocar uma mensagem aqui que represente todo esse pensamento. São Paulo, no sudeste do país, também tem muitas das tradições culturais do Nordeste. O Centro de Tradições Nordestinas, localizado no bairro do Limão, oferece um pouco de regionalidade em um só lugar. O CNT, Centro de Tradições Nordestinas, foi concebido como um recanto de encontro da comunidade nordestina de São Paulo e mantém o trabalho e preservação e valorização da cultura nordestina. A fundação do CTN, foi inspirada do empresário radiodifusor José de Abreu, em maio de 1991, para mudar o cenário do intenso preconceito e ignorância contra os migrantes, né, nordestinos que residiam na capital paulistana.
Visite o site por esse endereço www.ctn.org.br, Cultura Viva Gonzazão, ou faça a leitura do QR Code para ser direcionado ao Centro de Tradições Nordestina e saber um pouco mais sobre essa cultura e descobrir outras histórias. E a nossa aula acaba por aqui. Lembrando, pessoal, para fixar mais o conteúdo aí na sua cabecinha, que imigrante é aquele que vem de outro país para o nosso país, né? No caso, vieram de outros países para São Paulo. Migrante é aquele que sai de um estado do Brasil e vai para outro estado do Brasil. É o que acontece dentro do próprio país, né? Espero que vocês tenham gostado e aprenderam um pouco mais sobre o nosso estado, o estado que faz parte da sua história, tá bom? Beijo, pessoal! Até a próxima aula!